Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como vai você? Continuamos aqui no nosso Emenda Constitucional número 103, na ponta da língua, a reforma da Previdência. Você que não me conhece, Bruno Martins, né? Estou nas redes sociais e aqui em parceria com a revista RPPS do Brasil, comentando, discutindo item por item da reforma da Previdência. E hoje nós vamos falar sobre os agentes de segurança. Antes disso, eu queria lembrar algumas coisas importantes. Primeiro, até então, até a emenda constitucional número 103, a aposentadoria especial ela se subdividia em servidores com deficiência, servidores que trabalham expostos a agentes nocivos e servidores que atuam em atividades de risco. A emenda constitucional número 103 muda isso e passa a estabelecer a aposentadoria especial para servidores que atuam em atividades nocivas, né? Servidores com deficiência e alguns agentes da segurança. Não há mais a atividade de risco. Agora, periculosidade é um agente nocivo e não uma causa própria de aposentadoria especial, tá bom? Essa é a nova regra. Então, nós saímos de um conceito mais amplo, tá? Para um conceito mais restrito. E aí, a gente precisa começar lembrando o seguinte: o que diz o parágrafo 4º do artigo 40, mesmo pós-emenda 103, que é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados, né, de aposentadoria, ressalvados os casos do parágrafo 4A, 4B e 4C, tá? Hoje nós estamos falando do parágrafo 4B, que vem substituir as atividades de risco, como eu disse. Então, lá no parágrafo 4B, existe regramento específico sobre quais as categorias estão contempladas. As polícias federais, né, rodoviária, Polícia Federal, a Polícia Civil dos Estados, do Distrito Federal, a Polícia do Congresso, né, tanto da Câmara quanto do Senado. E esses são os contemplados por esse parágrafo, que poderão ter regras diferentes. Poderão por quê? Porque vai depender de uma lei complementar a ser editada por cada ente federado para poder regular a concessão desse benefício em favor dos seus policiais. Lembrando que os guardas municipais não entram aqui, tá? Eles não estão contemplados nesse dispositivo. O que isso significa? Isso significa que você não pode aplicar a legislação que a gente vai tratar aqui agora para os guardas municipais. Os guardas municipais só podem se aposentar de forma especial em razão da existência de agentes nocivos, ok? Sem isso não é possível a aposentadoria especial deles, beleza? Ok, então vamos avançar. Dentro da lógica constitucional, se estabeleceu a necessidade de lei regulamentando os critérios, ok? E a Constituição veio e manteve, ou melhor, a emenda 103 veio e manteve a lógica que ela tem para todos os demais benefícios, estabelecendo regras de transição para quem entrar após a emenda e estabelecendo regras também para aqueles que já estão, até que venha a lei regulamentando toda essa situação. E nesse contexto, o que diz é a regra para aqueles que ingressarem após a emenda 103, os policiais, né? Ele diz que esse profissional vai se aposentar se tiver 55 anos de idade, 30 de contribuição, dos quais ao menos 25 precisam ser na atividade policial, ok? Então, no mínimo, 25 precisam ser na atividade policial. Como calcula isso aqui? Média contributiva. Para os novos, né? Média contributiva. A gente vai falar uma aula específica, ou melhor, um vídeo. Isso aqui eu já disse, não é uma aula. Nós vamos ter um vídeo específico sobre média contributiva. Beleza? Tranquilo? Tá bom. Então, vamos avançar agora. Aqui a gente chega nas regras de transição. Eu dividi ela em duas. As regras de transição... melhor, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Bruno, isso aqui já vale para os policiais que entrarem nos estados após a emenda 103? Não. Isso depende do quê? Isso depende da adoção pelos estados da regra nova, né? Os estados têm que aderir à emenda 103. Eles são obrigados? Não. Eles podem fazer suas regras. Então, eles podem ter regras diferenciadas, né? E também podem aderir à emenda 103, ficando a critério de cada ente federado o que seguir, lembrando que ele tem só que respeitar o equilíbrio atuarial e financeiro. Quando isso começa a valer nos estados? A partir do momento em que eles fizerem a adoção das novas regras. Por enquanto, ainda vale a situação anterior, que não é muito diferente no caso dos policiais, porque é a Lei Complementar 51, que a gente já vai inclusive falar dela, tá? Bom,
A primeira regra de transição, ela está lá no artigo 5º, né? Na verdade, todas as regras de transição dos policiais estão no artigo 5º. Uma no caput e a outra no parágrafo logo em seguida, tá? Mas antes de falar da regra propriamente dita, eu queria dizer o seguinte: o artigo 5º resolve uma celeuma que existia. Que celeuma que é essa? Tempo de Forças Armadas conta como atividade policial para efeito da Lei Complementar 51? Essa era uma discussão jurisprudencial que agora está sendo superada com a emenda 103. Por quê? Porque a emenda 103 está dizendo categoricamente que o tempo de Forças Armadas também conta. Outra questão importante: a emenda constitucional número 103 está incluindo, dentre aqueles que têm direito à aposentadoria especial, o pessoal que integra o sistema prisional. A futura polícia penal, né? O projeto de lei está sendo discutido aí no Congresso. Então, agentes prisionais e agentes socioeducativos, essa é a redação da Constituição, estão contemplados naquela nova regra geral que a gente citou ali, né? E também nas regras de transição. Para estados só valerá com a adoção, ok? E o que diz essa primeira regra de transição? Ela diz que aplica-se a Lei Complementar 51 desde que observada a idade mínima nela estabelecida. Aí, para a gente clarear um pouquinho, eu fiz aqui, ó, usando aí a parceria, né, familiar. Você está vendo aqui, né, essa pessoa maravilhosa que vos fala. E embaixo, né, a nossa digníssima esposa, amada esposa, né, tá aqui também participando. A família toda tem que contribuir, é claro, né? Bom, e aí a gente tem aqui o quê? Quais serão os requisitos para esse policial? E quem é esse policial? Quem é esse agente socioeducativo? Quem é esse agente prisional? É todo, você pode olhar no caput aqui, ó. Não tem distinção. O policial civil do órgão que se refere ao inciso tal do caput. Aí ele vem aqui embaixo, ó, e ocupante de cargo papapá, que tenha ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor desta emenda. Então aqui não tem 2003, aqui não tem. Aqui entrou um dia antes da emenda 103, a regra de transição é essa. Isso é importante porque você vai ver daqui a pouquinho, ó, ela manda aplicar 51, ok? Quais são os requisitos então que passam a existir? 55 anos de idade, homem e mulher, 30 de contribuição para o homem e 25 para a mulher, 20 de atividade policial para o homem, 15 para a mulher. Então, preencheu esses requisitos, o policial que entrou antes da emenda 103, se é um policial estadual antes da mudança local, tem direito a se aposentar, ok? Aqui tem o que eu chamo de parágrafo garantia, que é o que confirma o que eu acabei de falar, que só se aplica no estado a nova regra após a modificação, tá? Ele diz aqui que até que haja modificação, aplica-se as regras constitucionais até então vigentes. E aí nós temos lá no parágrafo 3º a segunda regra de transição. O que essa segunda regra de transição nos traz? Eu vou facilitar ela aqui, ó. A grande diferença dela está aqui, ó. O tempo de contribuição é o mesmo, o tempo de atividade policial é o mesmo. Por quê? Porque ele manda reproduzir a Lei Complementar 51. Mas ele reduz as idades. Como assim reduz a idade? Ele reduz para 53 para o homem e 52 para a mulher. Por que ele reduz? Porque ele impõe o pedágio do tempo que faltar. Então imagina o seguinte: essa emenda passou a valer no dia 13 de novembro de 2019, ok? Aí um policial federal, um dia antes, faltava um ano para ele se aposentar, para ele atingir os 30, tá? Então, como ele tem que cumprir um pedágio de 100% do que faltava, na verdade ele vai ter que contribuir por 31 anos, para que ele possa ir com 53 de idade. Não vai com os 55 da primeira regra de transição. Ele vai 2 anos mais cedo, desde que ele cumpra esse pedágio a mais, ok? Bom, e aí nós chegamos na grande celeuma, né? Qual é a grande celeuma? A questão que envolve o cálculo dos proventos nestas regras de transição. Por quê? Porque a Lei Complementar 51 usa a expressão proventos integrais. Nós estamos acostumados a entender proventos integrais como última remuneração. Mas o conceito de proventos integrais, em alguns momentos, né, inclusive principalmente no regime geral, ele abarca o quê? 100% da média, ou o resultado da média, vamos falar assim, né? E aí surge a questão. No âmbito da União, o Tribunal de Contas da União firmou o entendimento de que a expressão proventos integrais da Lei 51 se refere à última remuneração. Agora, existe lá no Supremo uma ADIM, a ADIM 5039, que está sendo julgada
onde se discute se a expressão proventos integrais corresponde à última remuneração ou se corresponde à média contributiva. Como o artigo 5º faz remissão à Lei Complementar 51, a definição se os valores serão calculados com base na média contributiva ou com base na última remuneração será feita pelo Supremo Tribunal na DIN 5039. Então, se você me perguntar hoje, todo mundo que está no artigo 5º tem direito à última remuneração? Eu não posso lhe dizer que sim. Se você me perguntar, todo mundo que está no artigo 5º tem direito à média? Eu também não posso lhe dizer que sim. Por quê? Porque esta DIN é que vai dar a definição. Até lá, aí cada ente federado tem uma forma de aplicar o dispositivo, né, um entendimento sobre essa discussão e está implementando. Até lá, a uniformização a nível nacional só vai acontecer com o julgamento dessa DIN, ok, galera? Bom, queria agradecer a vocês e dizer que a gente está à disposição nas redes sociais e te convidar, continue nos acompanhando. Obrigado e até a próxima.